Em 2013 eu estava filmando um curta-metragem sobre desaparecimento de profissões, focado em um técnico de televisão. Só que no meio do processo, a oficina que eu estava usando de locação fechou e o filme parou. Quando a gente está na escola, muitas vezes a gente faz a pergunta: para que eu estou aprendendo isso? Aonde eu vou usar? E isso porque muitas vezes a gente relaciona conhecimento com utilidade. Muitas vezes também a gente projeta no futuro. Na década de 70 e 80, a TV estava no seu auge. O que na década de 50 era um luxo, na década de 80 se popularizou muito. O que fazia com que a profissão de técnico de TV eletrônica se tornasse um caminho para o futuro. Muitos jovens foram para esse caminho. Meu pai foi um deles. Foi um período de grande agitação e ânimo. As oficinas eletrônicas brotavam como pioneiras e impressionavam. Não tá um pouco tarde, aliás. O que você tá fazendo acordado? Alô, Liku? Tu tem alguma ideia de que tipo de solução a gente está tentando encontrar para alguma coisa do passado? Começar falando da Ana Rosa, que a memória que ela tem em relação a mim é que uma vez eu era pequena e eles não estavam conseguindo fazer funcionar o leitor de VHS. E aí eu abri o VHS, o leitor, limpei e aí funcionou. E elas ficaram surpreendidas, né, com o fato de que eu tinha consertado o leitor, ainda que fosse só a limpeza, né, das cabeças. E era a coisa que eu aprendi a fazer vendo Yujas trabalhando em casa. E aí é engraçado, né, porque é uma coisa que tem muito a ver com a supermodernidade, né? É um saber com uma cultura material que não existe mais, com um mundo que já não existe, que tem a ver com essa materialidade, né? Os VHS, as TVs, etc, etc. Mas esse futuro que vislumbrou meu pai simplesmente se foi. E a gente acompanhou de perto isso. As equipes foram diminuindo. As peças ficaram menores, o emprego ficou mais difícil de conseguir e o corpo vai envelhecendo. E fica mais difícil de conseguir enxergar e exercer a profissão. Tudo graças a um conceito chamado obsolescência programada, que com o tempo começou a valer a pena mais comprar uma TV nova do que você consertar ou arrumar. Tem a ver um pouco com essa coisa do desaparecimento do ofício do Yujas, assim. Consequentemente, isso não foi só a obsolência da máquina, foi a obsolência das pessoas. E não só das pessoas, como também das relações, em que valia mais a pena a gente trocar do que consertar. O que acontece quando a gente se sente inútil e o que a gente aprendeu não serve mais e parece que a gente não agrega mais nada? E que aí tem a ver, inclusive, com a inutilidade até do saber que eu aprendi do meu pai, né? Não me serve mais para nada e não é passável, porque essa materialidade mudou completamente. Eu lembro de um dos últimos churrascos de Ano Novo na casa da minha avó. Geralmente quem fazia o churrasco era meu pai, só que ele estava ainda voltando para o Brasil. Eu tinha 17 ou 18 anos e eu quis assumir essa responsabilidade de fazer o churrasco. Aí chegou meu avô um determinado momento, ele já estava meio mal, porque ele estava com começo de câncer, e ele pediu para ajudar. Ele queria ajudar. E aí a minha avó não queria deixar, porque ele tinha que descansar e etc. Mas mesmo assim eu pedi, você pode me ajudar a acender o fogo? Um pouco porque eu não sabia também. Mas ele ajudou. E aí foi super legal conseguir ver eles ficando contentes de poder estar ajudando. Meu pai voltou para o Brasil naquele ano de 2009, depois de passar um tempo trabalhando no Japão para tentar pagar umas dívidas. E logo que chegou, ele passou alguns meses cuidando do meu avô, que foi piorando pouco a pouco, que acabou falecendo depois de alguns meses.
Logo depois disso, meu pai foi percebendo que o que ele fazia já não tinha mais espaço. E ele ficou sem fazer nada, desempregado, por uns 2 anos. E aí ele teve AVC, que paralisou metade do corpo dele. E hoje eu vejo como o físico acompanhou o mental, porque ele já estava meio paralisado muito antes do AVC. Ele precisava lutar, aprender a largar o orgulho e se adaptar. É por esse motivo que eu comecei a fazer o curta, aliás, que tinha como objetivo trazer as sensações que eu tinha vendo ele e também tentar dar um respiro para ele. Mas não foi só porque a oficina fechou que eu parei de fazer o filme, mas também porque eu fiquei com medo de mostrar para o meu pai. O último plano do filme seria esse daqui. Um pouco duro talvez, né? Mas era o que eu sentia, pensando no desaparecimento do ofício e consequentemente do meu pai também. Às vezes a gente se atrela muito ao que a gente faz, mas curiosamente, eu e minha irmã a gente trabalha com memórias e perdas. Eu com memórias narrativas e a minha irmã com memórias materiais e arqueologia. Áreas que ultimamente estão sendo frequentemente questionadas se são úteis para a vida e para a sociedade. Arte, cinema, história. Eu acho que talvez eu devia ter terminado o curta e mostrado para o meu pai. Ou talvez ele devesse ter compreendido que o mundo dele já não existia mais e que ele precisava se adaptar a um novo mundo. Eu não sei. Mas eu sei que a gente entender os nossos sentimentos, nossas relações, nosso passado, ajuda a gente tentar quebrar ciclos e padrões negativos. A gente não pode ignorar o passado, para quando chegar a nossa vez, a gente não ficar só guardado como uma lembrança no fundo de uma sala. Desculpa esse vídeo super pra baixo, mas que era uma coisa que eu tava precisando expressar e eu acho que poderia servir de alguma coisa. Então, espero que tenha alguma utilidade e obrigado por ver o vídeo.